Você já imaginou alguém acompanhar todos os seus passos pelas redes sociais e te vigiar 24 horas por dia? Quem faz isso é chamado de stalker, que é o nome em inglês para pessoas que importunam outras de forma obsessiva. Em geral, as mulheres são as maiores vítimas que passam a ser perseguidas por não aceitarem a aproximação do stalker. O stalker segue, assedia, perturba e ameaça. Em alguns casos, pode até matar. Mais de 60 países já têm leis para punir esse comportamento. Mas no Brasil, ainda não existe legislação sobre o assunto. A gente não tem esse tipo penal previsto na legislação penal, mas a gente pode enquadrá-lo em outros tipos penais já previstos, em outras categorias. A gente tem, por exemplo, como a possibilidade de levar ele para a Lei Maria da Penha. Foi o que aconteceu com uma jovem de 13 anos em São Paulo que foi perseguida por um rapaz com quem não tinha nenhum relacionamento. Ele a perseguia na rua e ameaçava pelas redes sociais. Além de descumprir uma determinação da justiça para pagar R$2.000 à menina pela importunação, o stalker não parou de perturbar a jovem. Foi aí que ela conseguiu na justiça a medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha para que o rapaz se afastasse dela. Os casos de stalker costumam ser enquadrados como perturbação do sossego, considerada contravenção penal, ou crimes de ameaça ou contra a honra previstos no Código Penal, com previsão de multa e até 2 anos de prisão. A decisão de São Paulo, com a aplicação da Maria da Penha, foi considerada uma inovação, porque normalmente a lei é usada em situações de violência doméstica, quando o agressor tem relacionamento com a vítima. Esse caso estava tramitando na Justiça Comum, tendo em vista exatamente a ausência dessa relação íntima entre eles. E, na verdade, a nossa construção foi no sentido de que essa relação íntima de fato, ela existe na subjetividade desse agente, e é essa relação íntima que existe na subjetividade desse agente que é um mote para as práticas delitivas, para as ameaças. Bom, e para dar continuidade a esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, obrigado. Eu queria que você explicasse o que define o stalker. O stalker é quando existe uma importunação relacional obsessiva, ou seja, o acompanhamento da vida da pessoa, geralmente em plataformas digitais, ele passa do razoável. A pessoa começa, não só algumas vezes, a persegui-la digitalmente, mas ir ao seu ambiente de estudo, ao seu local de trabalho, e a pessoa começa a se constrangida e ameaçada com aquela presença constante. E quais os procedimentos que essa vítima precisa adotar? Rafaela, existem alguns cuidados se a pessoa se encontra numa situação de stalker que me parece interessante. Primeiro, avisar pessoas próximas que ela está num cenário de perseguição, para que algo mais grave aconteça. Se ela tem perfis em rede social, é interessante que ela reveja a configuração desses perfis, restringindo o acesso somente às pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento. Se a situação permanece e ela se sente ameaçada, sempre fazer o registro da ocorrência é um procedimento interessante e, em extremo, buscar uma orientação especializada ou de um advogado especializado ou da Defensoria Pública que pode ajudá-la. Doutor Frank, hoje nós somos vigiados, entre aspas, 24 horas por dia, com aplicativos, com o próprio celular, que às vezes parece que já adivinha o que a gente está pensando, né? É claro, isso não é um stalker, é uma outra situação, mas é aqueles aplicativos que, às vezes, o parceiro instala no celular, tentando descobrir alguma situação ou alguma pulada de cerca, um caso de infidelidade. Sim. Isso configura stalker? Isso tem uma gravidade maior que o stalker. Porque toda pessoa humana existe as suas esferas de privacidade, segredo, intimidade, privacidade. O stalker, muitas vezes, ele atua dentro do que existe de público da pessoa. Quando você passa para esse procedimento da instalação de um dispositivo, de um aplicativo no telefone, você já está violando a privacidade. E a privacidade, entre outros direitos, são resguardados na Constituição, dentro dos direitos da personalidade. Então, quando há uma ação da instalação do aplicativo, mais do que uma ação do stalker, que é um acompanhamento, você já está violando a privacidade daquela pessoa. Pegando o gancho rapidinho dessa questão, agora quando um pai
instala um aplicativo desse para acompanhar, né, os passos do filho, adolescente, isso pode ser mais comum? Já é uma violação? Não. Então, assim, existe uma questão de fazer uma ponderação sobre esse ponto, porque na nossa legislação, criança e adolescente só tem a sua plena vida civil a partir da maioridade. Então, a princípio, os pais, o responsável, tem o dever de cuidar dessa criança, então ele pode fazer a opção da instalação do aplicativo. Agora, há sempre que se considerar se essa família está preparada para descobrir certos fatos da vida dessa criança. Então, me parece mais razoável estabelecer dentro do seio familiar um espaço de confiança, um espaço de diálogo, de conversa, antes de tomar essa atitude, que para mim parece que é a atitude extrema, esse monitoramento. Agora, voltando ao stalker, essa prática é considerada crime? Na nossa legislação, ainda não está tipificada. Nós temos no Brasil o crime e a contravenção penal. Então, lá na lei da contravenção penal, existe lá um artigo 65 que fala sobre a importunação de alguém. Mas em agosto do ano passado, na CCJ, houve a aprovação de 2 projetos de lei para tipificar isso como crime. O primeiro projeto ele faz uma alteração na contravenção penal, aumentando a sanção para essa prática e também altera a Lei Maria da Penha, e o outro projeto de lei, sim, altera o Código Penal, transformando a prática em crime. Só gostaria, sim, de ressaltar que não é necessariamente a legislação que vai impedir as práticas. O que há necessidade é da sociedade aprender a conviver nesse mundo digital. E isso se faz através da educação. Então, se você, por exemplo, percebe alguém que possa estar fazendo a prática do stalker, talvez você conversar com essa pessoa, dar uma dica, ela pode refletir e falar, realmente eu estou passando do limite com isso. Eu posso estar constrangindo alguém e daí a nossa legislação, mesmo não tendo um tipo penal específico, é possível você fazer ainda assim o enquadramento ou no Código Civil ou até mesmo no Código Penal, a depender da gravidade. Mas é uma conduta obsessiva, às vezes a pessoa não observa, não enxerga que ela está tendo ali, está constrangendo alguém? Muitas vezes, né, quando a pessoa, infelizmente no Brasil, a maioria das vezes são mulheres, né, são o grande alvo dessa prática, então a pessoa não percebe ou não tem um senso de sentir que está avançando sobre o espaço desse terceiro. Daí a dica de pessoas próximas, né? E o bom senso Exato. também, que sempre... Bom, doutor Frank, muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.